Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo, da Atlético Mil Grau e também da Rádio Caldeirão, e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje nós vamos falar sobre Vasco e suas constantes sondagens e tentativas de contratar jogadores do Atlético e também sobre essa doença que está assolando as torcidas que têm os seus times transformados em SAF. O que nós devemos aprender com essas torcidas para que nós não cometamos os mesmos erros aqui. E torcedor do Vasco, que você pode ter caído de gaiato aqui e está assistindo esse vídeo, essa questão da doença, da febre da SAF, ela também vale para você. Então, entenda isso como uma crítica construtiva e aqui embaixo é um espaço plural para você debater com respeito. Mas antes da gente chegar ao anúncio do vídeo, vamos lembrar que esse canal é apoiado pela Betson, patrocinadora oficial do Clube Atlético Paranaense. Então, se você procura um bom local para você começar suas apostas esportivas, ou se você quer um bom lugar para poder lucrar com os seus palpites, a Betson é o local ideal. E lembrando que tem várias promoções muito bacanas durante a maior competição de seleções do mundo. Hashtag a cota do mundo é nossa. Beleza? Então vamos diretamente para o vídeo. Recentemente, só nos últimos tempos, o Vasco teve ali mencionado dentro das suas mídias o nome de Davi Terans, Bento, Pedro Henrique e mais recentemente os nomes de Eric, Christian e hoje o nome do Kelvin, lateral direito do Atlético. Fora algumas outras informações de páginas menores que não tem muita credibilidade e nem muita confiança. Então, basicamente, até o momento, foram 6 jogadores do Atlético e 6 jogadores que, se a gente for pensar, são titulares nos últimos 2 anos. É que Christian reveza um pouco? Sim, mas basicamente são titulares. Podem jogar tranquilamente ali caso a gente precise. E está ocorrendo uma situação até meio engraçada que as pessoas estão falando que o Vasco está querendo virar o Atlético. Clube Vasco da Gama. Eu cheguei a fazer até a capa desse vídeo aqui, que tem o símbolo novo do Atlético com a embarcação do Vasco, de tanto que estão vindo atrás dos jogadores do Atlético. E eu estou conseguindo ver uma certa soberba de alguns torcedores do Vasco, achando que vão tirar jogadores do Atlético daqui de qualquer maneira, de maneira extremamente fácil. E não, isso não vai acontecer. O Davi Terans, como o próprio presidente do clube falou, não será negociado. O Kelvin, no momento, não será negociado. O Bento não será negociado no mercado nacional. Agora, o Pedro Henrique, existe uma possibilidade, mas são 4 milhões de euros, que é basicamente 1/3 do orçamento do Vasco para contratações no ano. Vamos lembrar, isso dá mais ou menos 20 milhões de reais. Até peço perdão, na verdade, 1/5. O Vasco aí vai ter mais ou menos 100 milhões para poder gastar. Então, o Vasco tá firme aí no mercado, atirando para todos os lados. Falou hoje do Kelvin, mas, poxa, o Kelvin ele é basicamente 10, 12 milhões de euros. É a metade do orçamento que o Vasco vai ter para contratações do ano. Isso não tem a mínima lógica. E dentro dessa soberba que eu estou vendo de alguns torcedores, eu estou vendo algumas pessoas falando, não, porque o Vasco vai ter 500 milhões para investir, não sei o quê. Gente, a 777 chegou agora no Vasco. Eles não vão investir esse valor todo de uma vez. Vai ser ao longo de alguns anos. O Vasco ainda tem dívidas, o Vasco tem que pensar em salários, o Vasco precisa pensar em estrutura, que não adianta você ter um baita de um time, um baita do elenco, numa estrutura medíocre. E hoje a estrutura do Vasco da Gama é uma estrutura medíocre. Então, as coisas precisam caminhar aos poucos. O Vasco passou anos sofrendo. Não é de um ano para o outro que ele vai subir da Série B para A e já vai disputar o Campeonato Brasileiro. Calma, torcedores do Vasco. E torcedores do Atlético, vocês podem ficar tranquilos. Os jogadores titulares mesmo, que são o Terans, o Kelvin, o Bento, vão ficar.
O Pedro Henrique já estava em uma lista de possíveis negociações. O Christian também, ele é um jogador considerado negociável. O Eric também é um jogador considerado negociável. Não tem nada de errado nisso. Porém, é aí que eu quero chegar na questão da febre das SAFs. E aí onde você, torcedor do Vasco, tem que ter uma mínima noção disso. Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Bahia tiveram porcentagens vendidas e hoje, basicamente, vocês têm donos. E com isso surgiu um efeito na torcida de vocês que é extremamente prejudicial, que é essa ideia do agora vai. A torcida fica empolvorosa, fica sonhando com jogadores de nome, salários altíssimos e contratações milionárias. O Cruzeiro, até o momento, ele foi o mais pé no chão, porque a situação lá estava catastrófica e foi o clube vendido mais barato. Porém, o Cruzeiro vai sofrer esse ano para fazer com que a torcida entenda que por um tempo a disputa do time vai ser outra. O mesmo efeito agora está acontecendo no Vasco, que está falando sobre esses jogadores do Atlético, está falando do Pedro Raul e de alguns outros. E, cara, ainda vão surgir mais nomes caros e extremamente difíceis de serem contratados. Fora que está existindo uma euforia de que agora vocês vão brigar por títulos. Gente, não é assim. Não adianta ter um elenco rico e uma estrutura pobre. Vocês ainda precisam construir um projeto. Os jogadores, mesmo vendo dinheiro, não vão querer ir para um local onde eles não vão ter boas condições de trabalho. Vocês precisam entender onde é que está o planejamento a longo prazo, como vão funcionar as dívidas, pagamento de salários. Vamos lembrar que o Vasco está muito parecido com o que com o Botafogo no início desse ano. Que, cara, chegou a falar de Suárez e Cavani. A torcida chegou a acreditar que ia para a Libertadores, ia fazer um puta do ano. Gente, não foi assim. Eles tiveram que contratar um técnico de ponta para poder formular um projeto a longo prazo e ele mesmo teve que dar um choque de realidade nos torcedores do Botafogo. Ele mesmo teve que chegar e falar que, cara, não adianta ter um elenco sem estrutura e planejamento. O Vasco acabou de subir para a Série A. Ele precisa pensar nisso primeiro. Em breve, até o próprio Bahia vai acabar passando por isso. E olha que já tiveram a pachorra de falar do Abner e do Fernandinho. Calma! É um grande grupo que comprou, o Vasco, o Bahia, o dono hoje do Botafogo é forte, mas calma. Agora, eu chuto que até 2025 a gente vai ter umas 15 SAFs na Série A. Nem todas vão ser competitivas. A gente vai ver uma ou outra quebrar. A gente vai ver descasos. A gente vai ver uma falência até 2035. E lembrando, a gente não tem como ter 15 times mais Corinthians e Flamengo, que são duas equipes que eu não vejo sendo vendidas, sendo transformadas em SAFs, brigando por títulos. Não existe essa possibilidade. As melhores SAFs vão ser as com investidores, com planejamento e resultado anterior à sua venda. Investidor é diferente de dono. Investidor é um cara que tem ali 40, 30, 25%, 50% do clube. Os melhores times vão ser os que vão ter negociações firmes, com projeto, planejamento, estrutura forte, capacidade de receitas com mídia. Cara, tudo isso vai ser um diferencial. Hoje o Vasco precisa construir tudo isso. O Vasco tem uma baita de uma torcida e tem uma baita de uma história, mas não tem estrutura, não tem planejamento, ainda tem muitas dívidas que vão demorar muito a serem pagas. E a gente tem que lembrar que a 777 está utilizando o mesmo discurso que utilizou quando comprou o Genoa, que vai ser a flag do grupo, que vai ser o principal time. Gente, calma. Todo investidor, o interesse dele está na Europa. O Vasco, ele pode sim receber grandes investimentos aqui, mas se precisar vender alguém ou levar alguém que está se destacando para a Europa, eles vão fazer e vão desmembrar o Vasco. Porque o importante vai ser sempre o time principal da Europa. E lembrando, a 777 ainda não teve sucesso em nenhum projeto esportivo. Então, lembrem-se que vão existir SAFs que foram compradas por altos valores
no meio da tabela, brigando para não cair. Vão ter SAFs que dão errado. Vamos lembrar que mesmo com alto investimento, existe a possibilidade das coisas não encaixarem em um clube extremamente rico, com um elenco forte, poderoso, que ganha muito, cair, como foi o caso do Grêmio. Isso vai acontecer com algum time em algum momento. Então, a gente que é torcedor do Atlético, a gente precisa ter uma noção para que a gente não caia nesse conto de fadas de que a partir do momento onde a SAF entre no clube, que tudo vai ver as mil maravilhas e que a gente automaticamente vai ganhar o Mundial de Clubes e a Libertadores. Não, isso não vai acontecer. Exige tempo, exige planejamento, existe investimento, existe a construção de um elenco competitivo que normalmente demora de 2 a 3 anos. As coisas demoram. As coisas precisam de etapas. Elas dependem de um encaixe. E você, torcedor vascaíno, torcedor do Botafogo, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Bahia, as coisas vão demorar até dar certo aí. Isso se der certo. Porque sempre existe a possibilidade de dar errado, de não gostarem do projeto e venderem para outra pessoa. Lembre-se, isso pode acontecer. E isso não é nunca uma garantia de resultado. Então, se você não tem garantia de resultado, se você sabe que exige tempo, não quer dar um passo maior que a perna e não acreditem em nomes extremamente fantasiosos e com valores fora da realidade. Nenhum clube vai gastar mais do que 30% do seu planejamento na contratação de um jogador só. Eu acho que o único clube hoje que tem condições de gastar até 50% do seu valor ali para investimento em jogadores com um jogador só, eu acho que é o Flamengo. Mas ele demorou anos para conseguir construir isso. Então, calma. Vamos por partes. E bom, ficamos por aqui. É isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, dê o seu dislike sem problema algum. Comente aqui embaixo o porquê você não gostou. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, que isso é extremamente importante, porque ajuda muito na continuidade desse canal. Tranquilo? Ficamos por aqui. Tenha uma ótima noite e falou!